Agora sim, começamos a gravar. Então, eu volto a esclarecer que nós estamos elaborando um pré-projeto de pesquisa, né? Nós não estamos fazendo a pesquisa propriamente, ok? Então, a única preocupação de vocês é fazer este planejamento para a futura pesquisa científica, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, né? Ou quando vocês fizerem, né? Quiserem fazer aí uma outra pesquisa, mesmo fora da universidade, tá? É para elaborar, então, o pré-projeto e o projeto no segundo bimestre. O que vocês devem fazer, então, neste pré-projeto para o primeiro bimestre da disciplina? Bem, aqui está a estrutura, e isso aqui nós, de uma certa maneira, já explicamos. Eu vou tentar outra vez colocar de uma forma mais clara nos slides para vocês, tá? Então, vocês devem escolher um tema, né? Então, na redação de vocês, né? A primeira tópico que vocês vão colocar é o tema do pré-projeto de pesquisa. E abaixo, né, vocês dão um parágrafo, um espaço, aliás, e no parágrafo que começarem abaixo, vocês vão colocar a justificativa, 2 pontinhos, e vão descrever ali a justificativa da escolha do tema. Acabando de apresentar a justificativa, ponto, façam um outro parágrafo, então vocês vão deixar um outro espaço, né? E vocês vão colocar as hipóteses de pesquisa. Então, hipóteses de pesquisa na folha, 2 pontos, e aí vocês vão formular as hipóteses de pesquisa de vocês. E aí vocês vão passar para o último ponto do pré-projeto neste bimestre, que é o objeto de pesquisa. Então, acabei de formular as hipóteses, eu dou um espaço e abro, né, lá o objeto de pesquisa, 2 pontos, e vou redigir, então, um parágrafo descrevendo qual será o meu objeto de pesquisa. Outra vez eu esclareço, né, que nós não devemos complicar os nossos, né, trabalhos. Então, vocês não têm por que começar a fazer elucubrações, né, aí a respeito de uma estrutura complexa. É apenas mencionar o tema, a justificativa, as hipóteses de pesquisa e o objeto de pesquisa de vocês, tá? Então, são 4 assuntos que vocês vão arrumar nesta ordem: tema, justificativa, hipóteses e objeto de pesquisa. Isso está claro para nós? Tá? Eu tenho que seguir essa estrutura. Ou alguma dúvida a respeito disso? Até Eu aí tudo posso bem. colocar a justificativa antes do tema? Não. Eu posso fazer as hipóteses antes do tema e da justificativa? Não. Eu posso mostrar o meu objeto antes do tema, da justificativa, das hipóteses? Não. Tem que seguir esta ordem aqui. Certo isso? Certo. Bom, então vamos lá à primeira etapa. Como é que eu escolho o tema do meu pré-projeto, né? Que está relacionado com a futura pesquisa que eu vou realizar. Eu tenho que, né, ir à minha, vamos dizer assim, área de conhecimento científico. Então, nós estamos tratando de
cursos distintos nesta disciplina. Eu tenho um curso de administração e tenho um curso de direito. Os alunos que fazem parte do curso de direito vão escolher um tema relacionado à ciência do direito, tá? Os alunos que fazem parte da administração devem escolher um tema relacionado com a ciência da administração. Certo? Isso. Então, eu tenho que me preocupar inicialmente, né, em buscar um tema na ciência, no campo da ciência no qual estou inserido. Certo? Isso. Se eu tenho, né, interesses outros, neste momento eu não posso sair da área de conhecimento na qual eu estou inserido, tá bem? Então, a gente já tinha conversado sobre isso, mas eu volto a chamar a atenção, porque senão vocês vão me apresentar algum trabalho com o tema a vida das formigas. E aí, quem vai infartar aqui sou eu aqui em casa, né? Então, eu tenho que escolher um tema na minha área de conhecimento. E aí? Eu vou me preocupar depois, né, em apresentar um tema que eu tenha um interesse, né? Por que isso? Porque a pesquisa ela só vai ser, né, concretizada se o aluno, né, se o pesquisador, no caso, ele tiver algum interesse na realização desse trabalho, né? Eu não vou, né, fazer nenhum trabalho que esteja completamente fora dos meus interesses. A pesquisa ela vai se tornar uma pesquisa chata, ela vai se tornar algo muito confuso, muito trabalhoso, eu não vou realizar. Então, o tema, ele tem que surgir a partir da curiosidade do pesquisador, ele tem que corresponder aos valores e ideais que o aluno apresenta, né? Mesmo que ele ainda não tenha maior conhecimento a respeito do tema, em razão de se encontrar, agora faltou até um R aí, no início do seu curso superior, tá? Então, eu não vou outra vez, né, imaginar algo perfeito, não estou trabalhando com a perfeição. Então, eu vou escolher um tema que me chame a atenção, que me desperte a curiosidade. Olha, eu quero conhecer mais a respeito de determinado assunto. Por isso eu escolhi este assunto aqui, né? Eu tenho interesse de pesquisar determinado tema porque eu trabalho na área já. Eu sou estagiário, né? Eu sou empregado numa empresa que desenvolve algumas práticas neste tema, né? Eu tenho alguma relação familiar com este tema, né? Eu tive uma experiência neste tema. Então, o aluno vai buscar, né, um tema com que ele apresente algum vínculo, né? Ou pela curiosidade, ou pelos valores dele, né? Olha, eu estou interessado em lutar pela justiça, então eu escolhi o tema tal, não é? Eu estou interessado em pesquisar mais a respeito da gestão de pessoas numa empresa, não é? Eu trabalho no RH de uma empresa, então eu estou nesta área aqui já há algum tempo. Então, o aluno ele tem que buscar um tema com o qual ele apresente algum vínculo, certo? Isso, certo? E na escolha desse tema, o que eu sugiro é que vocês já comecem a fazer o chamado recorte, ou tecnicamente, o que se chama de corte epistemológico, né? Vocês devem começar a pensar
aí num possível título do trabalho, né? Qual seria o título deste meu pré-projeto de pesquisa? Ele já tem um título? Não, quero trabalhar algo no RH da empresa, mas eu ainda não sei exatamente qual seria, né, o título. Então, eu apenas apresento um tema. Eu já tenho, né, a ideia sobre o meu título. Então, eu faço o meu recorte, né? Eu faço vamos dizer assim, objetivação do meu assunto de pesquisa, né? Eu já estou pensando até lá na frente no meu objeto e eu trago, né? E coloco numa frase um título do meu trabalho, certo? Ok? Alguma dúvida com relação a essa escolha do tema, o título? Não. Nada, nada? Eu tô achando que vocês estão escondendo o jogo. Não, em questão do tema, não. Essa é Tá? a parte mais fácil do pré-projeto. Olha, eu acho que tudo começa pela escolha do tema, Sim, então. Essa é a né? parte mais fácil, você escolher, se identificar, né? Uhum. Então, vamos adiante. Vocês querem colocar alguns temas escolhidos para análise agora? Professor, o meu tema é maioridade penal no Brasil. É um tema que me deixa muito curiosa, sabe? Eu tenho muita curiosidade. Uhum. Tá, tudo bem. Então, esse aí é o seu tema. Agora, não esqueça que você precisa tentar fazer o recorte nele, né? A maioridade penal no Brasil. E aí, será que daria para especificar um pouco melhor o que você tem como interesse na maioridade penal? Por que você vai discutir essa maioridade penal? Então, você já está relacionando o seu tema com o seu objeto lá na frente. Olha, eu tenho interesse em estudar a maioridade penal porque eu acho que ela reduz a violência, né? Ela reduz a criminalidade. Eu acho que a maioridade penal ela não deve ser reduzida. Então, eu acho já o inverso, né? Que eu vou criminalizar as infrações cometidas, né, por adolescentes ou até crianças, né? Tem países que a criança já pode praticar crime e ela é julgada e pode ser condenada por práticas de crime. Isso no Brasil é admitido? Não. Então, eu posso entender, né, que existem crianças criminosas, né? E eu vou começar a pensar, então, né, como é que eu vou abordar este assunto, a maioridade penal. Percebam que ele é um assunto bem amplo, né? E eu começo a pensar aí uma forma de ir a um ponto deste assunto, né? Porque senão o meu trabalho ele vai se transformar num trabalho gigantesco. E será que eu terei condições de realizar esse trabalho, né? Então, por enquanto, eu estou começando, né? Então, eu tenho que pensar em algo mais simplificado para mim, tá bem? Alguém apresenta algum outro tema que tenha escolhido, que tenha dúvidas, queira colocar? O meu tema é a importância do pós-venda. Escolhi esse tema porque a minha área é vendas Uhum. e a minha curiosidade é em saber o porquê porque o pós-venda é tão importante após a minha venda. O que o pós-venda ele vai me acrescentar eu Aham. dando esse retorno ao cliente? Então, e aí, outra vez, eu tenho um tema amplo, pós-venda.
Pós-venda, eu vou ter em várias relações, né, de compra e venda. Então, o que seria importante? Eu começar a pensar em que aspecto eu vou estudar esse pós-venda, né? Serão nas vendas de que objetos, né? Certo. Que venda e compra eu estou tratando especificamente? Que aí eu vou analisar objetivamente uma relação de compra e venda, né? Sim, sim. Eu posso até depois ampliar o meu trabalho, mas, por enquanto, eu tenho que objetivar, porque aí, quando você colocar no seu tema, aí eu quero analisar o pós-venda nas relações de compra e venda de eletrodomésticos, né? Por exemplo, né? Então, o pós-venda nas relações de consumo de produtos eletrônicos, né? Ou de computadores especificamente, né? Feitos Sim, pela internet, né? Então, você pode tentar aí fazer os recortes. Você quer analisar o pós-venda em que aspecto específico? E aí você já começa a trabalhar o seu objeto de pesquisa lá na frente, que você vai ter que depois objetivar isso. Tá? certo. Como o meu tema é esse, a importância do pós-venda, eu posso colocar assim, a importância do pós-venda de X produto. Eu posso colocar assim? Aí você vai já pensar no título, né? Você já está querendo chegar a um recorte específico e montar o seu título do trabalho. Pode fazer. Tá. Então o meu tema vai ser a importância do pós-venda e o meu título será X produto. Exatamente. Aí vocês conseguem diferenciar o título e o tema, né? O tema é o genérico, é o abrangente, é o geral. E o título vocês fazem o direcionamento para um ponto específico. No seu título tem que constar exatamente aquilo que virá no seu trabalho. Certo. Então, quando você definir o título, eu tenho que ler o seu pré-projeto e dizer assim, realmente, o título sobre tal coisa. Está expressado, né, certo. exatamente no que ela vai pesquisar. Bom tá dia, bom? professor. Tá bom. Me dá licença, no meu caso, é o Cleiton. Bom dia. Oi, Cleiton. Bom dia a todos. Uhum. Tudo bem? Uhum. No meu caso, o meu tá como o gestor. Pois é, olha só, um tema que parece bem amplo, né? O gestor. Então, o que você quer analisar em relação ao gestor? No caso, como que devemos ser um gestor na empresa, né? Empresarial. Isso. E aí, eu sugeria que você também fizesse mais algum recorte, né? O gestor em que ramo empresarial? Certo. Será que eles são todos iguais? Eu tenho que ter técnicas de gestão diferentes de acordo com o setor, né, que eu vá trabalhar, que eu estou me referindo. Então, seriam situações em que você começa a pensar especificamente o ponto da gestão ou do exercício dessa gestão que você quer. Porque senão você vai abrir e aí você começa a se perder, né? Eu vou falar sobre o gestor, mas o gestor em que setor, né, da administração? Eu posso falar também no gestor privado e posso falar no gestor público. Aí eu já caminho até mais para a área jurídica, né? Porque eu tenho um gestor público, né, na administração pública. Então, seria interessante que você definisse melhor o seu tema. Mais alguém faz alguma coisa? Obrigado, professor Egídio. Ok, diga, quem é? O Ed Carlos. O Ed Carlos.
Vou fazer essa pergunta que seria bom para o senhor me esclarecer, justamente porque o senhor tocou nessa palavra na sua explicação aí. Eu estava procurando o tema de administração pública, e aí ficou para mim a dúvida, quando eu comecei a pesquisar, se a administração pública estaria voltado para a nossa área de administração ou de direito. Uhum. Você aí começa a tocar, né, em vários ramos de conhecimento, né? Porque você hoje, né, se for analisar no âmbito do direito, você vai ver que o administrador público, ele tem uma outra configuração. E dependendo, né, vamos dizer assim, do ramo da administração pública que você vai analisar, porque eu tenho empresas públicas, né? Eu tenho sociedades de economia mista, eu tenho autarquias, né? Eu tenho aí uma classificação, né, dessa administração pública. E o gestor, né, eu tenho na fundação, né, eu tenho um gestor que assume papéis diferentes, né? Então, eu tenho nas empresas privadas também. Então, você vai ter que especificar no seu tema, né, qual é o perfil de gestor que você vai analisar. Né? Porque se você for para a administração pública, tem diferentes, né, gestores aí. Então, aí você teria que ver, você quer, na administração pública, analisar um gestor de uma autarquia, né, de uma fundação pública. Esse gestor, ele vai ser um gestor de uma agência governamental, né? Ele é um gestor que está no âmbito dos ministérios, né, das secretarias de Estado. Então, você tem aí que pensar exatamente, né, qual é das áreas de gestão na administração pública que você vai estudar. E tem também na área do direito civil, que você vai falar sobre a gestão privada, né? Então, você também pode ir lá, aí você tem uma série de espécies de pessoas jurídicas aí, na esfera privada, que você também vai ter um papel distinto do gestor. Então, o tema ele é bem amplo e você vai ter que pontuar. Você vai ter que especificamente indicar um desses gestores, porque senão você não vai escrever o trabalho. Ele é muito amplo. Tá? Agora fiquei mais perdido e mais complicado, embolado no meio de campo. Uhum, isso. O trabalho ele vai se desenrolando, então a tendência é que vocês comecem a pensar para organizar o trabalho, né? Então, esse o papel mesmo do pré-projeto. Mas a administração pública, ela teria influência, no caso do governo, e de fazer coisas para o bem público mesmo? Gestão, no caso, pública? Com a Sim, verba do governo? o gestor público, ele às vezes tem que agir como um gestor privado. Então, se você está falando de uma empresa pública, né, essa empresa pública ela vai ter algumas características do gestor privado, porque ele tem que ser produtivo, ele tem que pensar no lucro, né, porque você está tratando de uma empresa pública, né? A única distinção é que você tem uns recursos que vêm do Estado e não do setor privado. É uma empresa pública. Se você vai para uma sociedade de economia mista, a gestão ela é diferente, porque você vai tratar de um capital que ele é metade público, metade privado. Então, a gestão aí, ela também tem um componente do lucro, né? Mas esse lucro, ele não pode ser como numa empresa privada. Então, você vai ter que fazer uma mesclagem, né, entre o que seria o interesse de um gestor numa sociedade de economia mista, por exemplo, certo? Então, por isso que você tem que escolher qual seria o tipo de gestão para que você pudesse analisar esse gestor de acordo com o setor da administração pública que você vai estudar.
Você não pode pegar um gestor e estabelecer que ele será um modelo para todas elas. Isso não é. Certo. Ok? Alguém mais Ok. quer de trazer? Ô, professor, Ana Lúcia aqui. Eu tô com o tema ainda do direito dos povos e comunidades tradicionais. Ele é bem abrangente, mas eu tô com um problema em deixar específico o objeto, porque eu quero lidar mais com a questão, né, de certa forma, as falhas, né, que apresenta, porque apesar de ter os direitos dos povos e das comunidades tradicionais, essas pessoas ainda sofrem muita violência e incumbência de racismo e tudo mais. E aí eu tô com certa dificuldade em especificar o objeto. O tema. O Não, objeto a gente ainda vai chegar lá, tá? Então eu peço que você guarde a sua pergunta, que a gente vai chegar no objeto mais à frente. A gente já está no tema. tá. Tá? No tema eu tô mais tranquila, mas meu problema é o objeto mesmo. Então tá. Então segura a pergunta, quando a gente chegar lá você pega a sua pergunta, tá bom? Ok. Mais alguém? Bem, então, quando eu acabar de definir o meu objeto, então eu espaço na folha e passo a justificativa, né? E na justificativa do meu pré-projeto, eu vou justamente apresentar o porquê da escolha do meu tema, né? E aí, quando se faz uma justificativa, né, vamos dizer assim, nos moldes, né, de uma pesquisa já bem estruturada, você vai trazer autores, né, que você gosta de trabalhar, né? Você vai trazer a citação das ideias desses autores, né? Então, a justificativa, né, quando a gente já está no nível mais avançado de estudo, ela é bem mais complexa. Mas nós não vamos fazer uma justificativa complexa. Nós vamos fazer uma justificativa para demonstrar, não é, as causas apenas da nossa escolha, não é? O porquê dessa nossa escolha, envolvendo justamente o que a gente tinha falado ali no início sobre a escolha do tema. Nosso interesse pessoal, a nossa experiência de vida, não é? A nossa experiência profissional. Então, na justificativa, vocês vão trazer apenas uma explicação por quê, né? Olha, eu gosto de comer uma carne assada com batatas. Por que que você gosta de comer carne assada com batatas? Então, você vai me explicar por que que você gosta de comer carne assada com batata, né? Eu gosto de comer fígado, né? Tem gente que não gosta de comer fígado. Então, na justificativa, vocês vão explicar o porquê da escolha do tema, né? Eu gosto de assistir jogo de futebol, né? Eu gosto de assistir o jogo de futebol no campo. Eu gosto de assistir o jogo de futebol pela televisão. Então, cada pessoa vai trazer, né, a sua justificativa pela escolha do tema. A minha justificativa pessoal, né? Por que que eu escolhi isso? Eu tenho uma experiência na área, eu trabalho nesse setor já, né, há 20 anos, ok? Então, eu tenho esse interesse porque trabalho nesse setor. Olha, eu passei por esta experiência, né? Então, esta é a razão da minha escolha. Não sei se isso fica claro para vocês, tá? Então, aqui nós vamos simplificar também a justificativa do trabalho. Quando vocês estiverem mais à frente, né, no campo do conhecimento, aí sim vocês trazem um autor, né, outro autor, aí vocês já terão condições de escolher, né, os autores preferidos de vocês, os doutrinadores preferidos, e aí vocês trarão esses autores para justificar o trabalho,
Mas enquanto a gente não tem esses recursos, então nós vamos partir para uma justificativa pessoal. Tá bem? Alguma dúvida? Não, professor, para mim tá tranquilo. Tá? Então, acho que não há como complicar a justificativa. Eu escrevo com as minhas palavras, né, o motivo da escolha do tema. Vocês querem trazer alguma dúvida sobre a justificativa de vocês? Para analisar? Vocês estão com vergonha ainda? Nessa idade de vocês têm vergonha? Então, a minha justificativa é aquilo que eu falei, porque como a minha área é vendas, eu quero saber, Vanessa, eu quero saber por que é tão importante o pós-venda, o que ele atribui nas minhas vendas. Eu já tenho uma lida, já consegui ver a importância dele. Então, para mim, acho que é isso. Tá, mas qual é o seu interesse nisso, Vanessa? Então, o meu interesse é saber por que é tão importante você dar um retorno ao cliente. O que acrescenta o pós-venda eu dando um retorno para o cliente? Tá, então é esse o seu interesse. Isso, é esse meu interesse, saber a importância, por que o pós-venda ele existe, para que ele serve. Tá, agora cuidado que você está confundindo um pouco com o objetivo do seu trabalho. Então, na justificativa, você vai escolher, você vai justificar o porquê da escolha. Sim. Não me dizer, né? Ah, não, sim, não falar tudo, não. Entende? Porque Não isso entendo. você vai guardar para especificar os objetivos do seu trabalho. Aí a Sim, gente vai sim. trabalhar um pouquinho isso, mas já no segundo bimestre. Agora, ainda não. Então a minha justificativa é querer saber a importância de ter o retorno, de dar o retorno ao cliente. Essa é a minha justificativa, por ser uma área por ser uma área minha já, que eu já trabalho. Seria isso? Sim, essa é a justificativa. Tá bom. Tá? Tá bom. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos adiante. As hipóteses, né? As hipóteses de pesquisa, faltou um acento ali na hipótese, né? A minha secretária não estava bem, então ela digitalizou errado. Bem, então nós vamos ter agora, quando acabamos de fazer a justificativa, espaço. Começo um outro, né? Abro ali um subtítulo e coloco, né? Pré-projeto de pesquisa, hipótese de pesquisa. E eu começo a problematizar o meu trabalho. Né? O que é a problematização? O trabalho científico ele não é um trabalho muito simples, né? A gente tenta simplificar aqui para mostrar como é que a gente faz um projeto, né? Um pré-projeto. Mas ele não é muito simples na prática, né? Da pesquisa. E existe, então, uma fase do pré-projeto, né? Do projeto, em que a gente chama de problematização. Por que é problematização? Porque eu vou pensar, né, nas ideias que eu quero abordar
na minha pesquisa. Então, eu tenho um tema, não é? E a partir deste tema, eu vou pensar em muitos assuntos que estão relacionados com ele, né? E aí eu vou abordar esses assuntos todos formulando as minhas hipóteses de pesquisa. E como é que eu vou organizar, né, esta minha problematização? Eu também tenho que pensar, porque o meu trabalho é um trabalho de organização, né? É um trabalho metódico. Então, eu tenho que pegar essa aparente confusão e eu tenho que começar a organizar esta confusão, para que ela deixe de ser confusão e ela fique clara para mim e para quem vai avaliar o meu projeto, certo? Então, é isso que se chama de problematização. Né? E a sugestão, né? Como é que eu formulo a minha hipótese de pesquisa? Eu vou formular fazendo perguntas para mim mesmo, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, não sei se fica claro, né? E ele envolve os dois campos do conhecimento, tanto na área de empresa quanto na área do direito, um direito empresarial, né? Então, qual seria a primeira hipótese de pesquisa? Ou qual seria a primeira pergunta nesse sentido? Então, o que é uma empresa? Se eu estou falando sobre direito empresarial, eu tenho que começar, né, da pergunta mais ampla, mais genérica, mais simples, né, e abrangente sobre o assunto. O que é uma empresa? O que é um empresário? Certo? Então, percebam que as minhas hipóteses ou as minhas perguntas, elas têm que ter uma sequência lógica. Não sei se vocês estão lembrados da lógica aristotélica. Nós falamos sobre a dedução. Eu vou partir do geral para chegar no específico, no particular. Então, assim que eu vou formular as minhas hipóteses de pesquisa, né? Eu vou partir sempre de uma pergunta geral e vou tirar desta pergunta perguntas mais específicas, né? Até chegar, né, na mais específica que eu puder neste raciocínio, tá? Quantas hipóteses eu devo levantar, né? Olha, não há um número exato de hipóteses, mas como nós estamos fazendo um pré-projeto para um trabalho de pesquisa de graduação, do curso de graduação, normalmente eu utilizo várias hipóteses de pesquisa, né? Percebam que se eu estou fazendo uma tese, né, já no âmbito do doutorado, eu vou partir de uma só hipótese de pesquisa. Então, percebo que dependendo do meu grau de conhecimento no trabalho, eu vou ter várias hipóteses ou uma hipótese. Então, se me apresentarem uma pergunta, significa que o aluno está pretendendo escrever uma tese na graduação. E aí não há, né, uma congruência nesse projeto, porque uma pergunta é uma hipótese de pesquisa para uma tese de doutorado. Então, o aluno precisa ter a graduação, o mestrado e depois o doutorado para ele pensar apenas em formular uma hipótese de pesquisa. Então, não posso trazer uma pergunta só, uma hipótese. Eu tenho que trazer várias, né, perguntas aí. 5 perguntas, 6 perguntas, né? Isso vai depender também do meu raciocínio. Então, quando eu começo a pensar nas hipóteses, o que eu estou fazendo? Eu estou treinando o meu raciocínio lógico de acordo com o meu objeto de pesquisa. Está claro isso? Então, no meu caso, a minha primeira pergunta poderia ser: o que é pós-venda? Perfeito. Então, aí você já exerceu um raciocínio lógico. Você vai falar sobre o pós-venda
em determinado aspecto desse pós-venda, não é isso? Isso. Então, o pós-venda é a sua pergunta mais genérica, né? O que é pós-venda? Ok. Eu estava me matando com essa parte da problematização, porque eu pensava, mas não entrava na minha cabeça de forma alguma. Exatamente. Como elaborar. Exato. Então, a gente vai percebendo que é uma questão de exercitar, né? Hoje você tem dificuldade. Conforme você vai, né, educando o seu raciocínio, as hipóteses elas começam a surgir, né, de uma forma mais fácil. Sim. Certo? Certo. Alguém mais tem alguma questão que queira trazer sobre as suas hipóteses? Olha aí, para análise. Alguém aí tem? Nesse caso, dessa problematização, seriam somente as perguntas, né? Só as perguntas. Por quê? As respostas vocês vão ter que responder na pesquisa, lá na frente, né? Então, quando vocês vão guardar o pré-projeto e o projeto, porque depois que vocês fizerem a pesquisa, vocês vão ter que fazer uma análise do projeto de pesquisa. Eu respondi as minhas hipóteses de pesquisa levantadas, né? Se eu não respondi, alguma coisa não está batendo aí. Porque eu fiz um planejamento para responder. Eu não estou respondendo, então o meu trabalho de pesquisa não está de acordo com o meu planejamento, que é o meu projeto de pesquisa. Né? Certo. Vocês forem, por exemplo, imaginar um prédio, né? Vocês vão construir um prédio. Vocês não vão começar a jogar lá o cimento, o ferro, a pedra e começar a levantar. Antes vocês têm que fazer um projeto dessa obra, né? Vocês têm que começar pelo alicerce ali, para depois levantar todo esse prédio, essa construção. E vocês não vão poder alterar, né, no meio o que foi feito no projeto desta construção. Ah, olha, eu decidi fazer mais uns 5 andares para cima. Eu posso fazer isso? Não. Né? O que eu fiz como projeto? Então, vocês têm a pesquisa e vocês têm um projeto de pesquisa. No projeto, vocês vão apresentar as hipóteses e depois vocês vão realizar o trabalho de pesquisa. Quando acabar o trabalho de pesquisa, vocês têm que verificar se vocês responderam essas hipóteses. Se não responderam, o trabalho está saindo do projeto. Certo. Aí, então, erro tem. Certo, mais uma dúvida. Após eu elaborar essa pergunta genérica, o que é o pós-venda, eu tenho um objeto, certo? Eu vou estar apresentando lá o exemplo perfumes. Vou falar sobre o pós-venda de perfumes. Nessas perguntas, eu tenho que colocar também sobre o objeto? Não, mas perceba, Vanessa, que tudo está relacionado. Porque Sim. quando você está fazendo as hipóteses, você já está relacionando essas hipóteses com o que você fará adiante no seu objeto. E aí tá. Claro, né? Se você começa a redigir depois o objeto, você diz assim, eu não pensei em tal aspecto, eu quero acrescentar isso. Nada impede que você vá lá nas suas hipóteses e faça mais uma pergunta. Tá. Você, até me apresentar, você pode trabalhar, né, e mexer nesse seu pré-projeto como você quiser. Né? Entendi. Você é uma representante Mary Kay, vamos dizer assim. Né? Então, você vai trabalhar na pós-venda, nas relações de venda de cosméticos da Mary Kay, no bairro do Campo Limpo. Então, vamos dizer aí que você tem toda uma clientela que você atende aí no Campo Limpo, né? E você anda toda de cor-de-rosa, e tem um carro cor-de-rosa, né? E você sai pelo Campo Limpo vendendo a Mary Kay.
Então, você traz essa experiência e vai fazer uma pesquisa em cima disso. E aí, o que você quer saber, né? Você está atendendo aí corretamente os seus clientes, né? Você tem um pós-venda bom e por isso você tem mais clientes do que a média das outras representantes da Mary Kay, né? Entendido. Então, são perguntas que vão surgindo de acordo com o objeto da sua pesquisa relacionado ao pós-venda. O que exatamente você quer analisar nesse pós-venda, né? Alguma coisa ali lhe traz mais, né, motivação para pesquisar. Qual seria esse ponto específico? Esse é o seu objeto de pesquisa. Entendido. Tá bom, professor. Alguém mais tem aí alguma questão com relação às hipóteses de pesquisa que a gente possa ajudar? Na dica de nada? Acho que só eu que não estava entendida. Todo mundo entendeu, professor. Olha só. E olha, eu acho que isso é difícil, não é fácil, né? Mas, outra vez, eu volto a esclarecer. Nós não estamos trabalhando com a perfeição. Então, agora que nós estamos na fase de aprender, a gente pode errar à vontade, tá? Agora, a gente tem que tentar fazer as perguntas. A gente tem que tentar formular as hipóteses de pesquisa. Porque a gente só vai aprender se a gente errar, né? Então, às vezes, eu tenho uma hipótese, eu digo, não tá boa, eu vou fazendo outra, eu vou fazendo pergunta aqui, depois eu olho as minhas perguntas, como é que eu vou arrumar numa ordem lógica, né? Uma vai seguindo, é consequência da outra, isso é uma lógica. Entendido. Para mim tá? tá tranquilo. As dúvidas que eu Mas não tinha precisa sair fumacinha da cabeça, não. A gente a vai minha fazer saiu. de forma, assim, tranquila, né? Então, quando eu dei uma pesquisada sobre o meu tema, Sei. e aí quando chegou nessa parte da problematização, Sei. me deu um branco que eu não sabia como. Eu até comentei com a Natália. A gente estava comentando depois do intervalo, nós estávamos comentando aqui. Eu não estava sabendo como elaborar essas pesquisas, mas o porquê. Agora eu entendi o porquê. Porque até então, o meu tema é a importância do pós-venda. Eu não tinha um objeto para esse pós-venda. Agora tudo ficou mais claro para mim, que aí agora, como eu tendo esse objeto, fica mais fácil de eu elaborar essas perguntas, as hipóteses. Exatamente. Então, para Não mim sei se ficou bem vocês claro. conseguem perceber que o trabalho, vocês vão para frente e vocês depois têm que dar uma marcha ré, voltar para algum ponto, ajustar. Sim, que às vezes até nas perguntas eu esqueço de colocar alguma coisa lá em cima. Exatamente. E aí, uma parte do trabalho ajuda a outra, né? Então, às vezes você está escrevendo para lá no final diz assim, mas isso aqui eu tenho que colocar na hipótese, então eu tenho que voltar lá, né? Sim. O meu tema, então, eu posso alterar nisso aqui, né? Eu posso já escrever até o título dele especificamente. Então, uma parte do trabalho, ela ajuda a elaboração da outra. Sim. Né? Certo. Para mim tá bem claro. Então, o objeto. Agora, o objeto. O objeto de pesquisa também é uma parte um pouco complexa quando eu estou numa fase já mais avançada do conhecimento. Né? Porque nesse objeto de pesquisa, eu vou centralizar a minha discussão e aí eu vou, né, quando eu estou numa fase mais avançada no conhecimento,
eu preciso trazer aí as ideias dos autores, né? E aí eu vou citar autores, eu vou transcrever, né, alguns trechos destes autores, né? Eu vou formular quais são os meus objetivos, aí eu tenho objetivos gerais, objetivos específicos, né? Porém, nós estamos fazendo aqui um treinamento mais simplificado. E aí? Aí, o que nós pedimos como objeto de pesquisa? Que vocês vão direto ao ponto, né? Que vocês foquem num ponto de pesquisa. Então, se eu puder dizer assim, olha, em termos objetivos, no objeto de pesquisa, vocês escrevam 3 linhas, 4 linhas, explicando exatamente o ponto principal do interesse de vocês, né? Então, eu quero explicar, eu quero pesquisar, eu quero conhecer, né, esse aspecto aqui. E aí eu escrevo lá especificamente o que eu quero. É esse o meu objeto de pesquisa. Certo? Então, eu vou falar sobre o pós-venda. Então, especificamente o que no pós-venda, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né? O direito das empresas no Brasil contemporâneo seria o meu tema, né? Qual o meu objeto de pesquisa? Olha, eu trouxe aí 3 linhas para explicar o meu objeto. Pretende-se, na futura pesquisa científica a ser realizada, analisar a denominada sociedade anônima. Então, percebam que eu estou me direcionando para a pesquisa da sociedade anônima. E, em particular, a responsabilidade dos administradores dessa sociedade anônima, né? E, é claro, eu ainda vou mais específico ainda, né? A um ponto, no que se refere, está escrito errado, ser, no que se refere à sua atuação, bem como a consequência de seus atos após a eleição e investidura no cargo. Então, eu fui tornando cada vez mais, né, específico aquilo que eu quero demonstrar na minha pesquisa científica. Quando alguém for ler o meu trabalho de pesquisa, ele já vai saber que o que eu quero tratar é da sociedade anônima e, dentro da sociedade anônima, eu vou tratar sobre a responsabilidade dos administradores da sociedade, né? O que eu quero na responsabilidade dos administradores? Eu quero saber qual é a responsabilidade deles quanto aos atos de gestão e a consequência desses atos de gestão, né, após a eleição e a investidura no cargo. Certo? Então, este é o meu objeto de pesquisa. Eu acho que quem era que tinha uma pergunta sobre os índios aí? Era a Ana Lúcia? Isso, mas acho que agora deu pra situar. Você explicou aí mais sobre o objeto, deu pra compreender mais. Uhum. Que era que eu tava meio perdida no sentido de como lidar, como falar sobre isso, né? No objeto aqui. Uhum. Então, e aí percebam que eu outra vez estou organizando o meu raciocínio, porque eu posso querer saber diversas coisas, mas eu não posso querer saber tudo. Então, eu vou ter que fazer uma seleção, né? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas o que mais me atrai é este assunto que eu vou analisar. Se eu tiver tempo, se eu tiver condições, eu posso abranger os outros assuntos, né, mais à frente. Mas eu vou pensar, né, aí eu vou fazer um pensamento que envolve já a lógica indutiva. Eu vou sair do particular para ir crescendo, para o geral, né? Então, eu quero sair do ponto específico, que é o meu objeto de pesquisa.
certo? Eu escolho aquilo que me interessa mais. Eu tenho vários interesses. Tudo bem, você tem vários, mas escolha um, porque isso você vai ter condições de fazer. Se você tiver tempo, você fará o restante. Tá? Alguém quer trazer o seu objeto para análise? Não? Professor, quero pensar certinho nisso. Tem que pensar. Não dá para fazer assim de supetão. O que eu percebi, se eu tiver errado, o senhor me corrige, por favor. Se eu tiver errado, o senhor me corrige. Esse pré-projeto, na verdade, ele vai ser uma apresentação, ele está sendo uma apresentação, é mais uma coisa nossa. Eu escolhi o pós-venda, o porquê que eu escolhi o pós-venda, deixa eu achar as palavras certas. Por que eu escolhi o pós-venda, por que eu quis esse tema, é mais uma apresentação do que eu vou lá futuramente colocar em prática, seria isso? Isso. Mas eu tenho que ir a um foco. Sim, tá? sim, não, eu tenho um foco, tá? O objeto, ele vai outra vez me direcionando para o caminho aí, né? Sim, sim. Percebe quando a gente fala que a metodologia ela é um caminho que a gente vai seguir, então vocês têm que traçar esse caminho. Sim, porque sim. Se você não traçar o caminho, a tendência é que você se perca. Sim. Né? Então você tem que traçar o caminho. E aí você vai, né, elaborando isso mentalmente. É o seu raciocínio que você está construindo. Né? Então, quando você começa a fazer isso, você está mostrando para mim que você está exercitando o seu raciocínio científico e lógico. Né? Porque a ciência ela é lógica, né? Ela tem aí que ser mostrada. Então, você está fazendo o quê? Você está elaborando no pré-projeto, você está me mostrando o seu raciocínio lógico. E aí eu digo, você pode ser uma pesquisadora, sim. Né? Entendido. Tá bem? Tá bem. Bem, eu trouxe aqui um modelo de capa para vocês, tá? É uma sugestão, gente, tá bom? Então, como é que eu faço? Eu coloco no topo da minha capa a instituição de ensino na qual eu estou. Universidade Anhanguera de São Paulo, né? Tracinho Unidade Campo Limpo. E aí embaixo, né, em caixa alta, eu vou colocar o curso, né, que eu estou fazendo, que eu ingressei, né? Curso de administração, curso de direito. E aí eu dou uns espaços e coloco em caixa alta o meu nome, o nome do aluno, certo? Dou alguns espaços e no meio da página eu vou centralizar o título do trabalho, né? Normalmente eu não coloco o título em caixa alta, né? Eu coloco o título, eu começo com a primeira letra maiúscula, como se eu estivesse escrevendo, né, uma frase. A primeira letra é maiúscula. Se eu tiver nomes próprios no meio, eu utilizo a letra maiúscula para designar o nome próprio. Se não, eu continuo escrevendo em letras minúsculas até o final. E no final desta página, dessa capa, eu vou colocar a cidade, né, o local, o município em que eu me encontro, de apresentação desse trabalho, no caso nosso é São Paulo, e abaixo do município, do local, eu vou colocar a data, o ano, né? Que é 2020. Então, a minha capa eu fiz exatamente dessa forma. Só que a única coisa que eu acrescentei foi, coloquei lá professor e Gino. Isso. Então, aqui vocês podem colocar
Eu já tinha feito assim. Tá? Mas vocês podem, o que é exigido, né? Eu tenho um modelo, tá aqui, a minha capa, essa aqui é a minha tese de doutorado. Essa aqui é a minha capa. Então, exatamente o que tem. A instituição de ensino, né? Embaixo tem o departamento específico, né, de pesquisa em que eu estava vinculado, o meu nome, aqui, esse aqui é o meu nome, eu não sei se vocês têm a imagem nítida, porque para mim não está nítido, não sei se para vocês aparece. Embaixo do meu nome, no meio da página, tem o título do meu trabalho aqui, né? O meu nome está em caixa alta, o título do trabalho, ele está como eu escrevo uma frase, né, seguindo as regras da língua portuguesa. Primeira letra, maiúscula, as demais minúsculas, só estão em maiúsculas os nomes próprios, né? E embaixo tem a cidade, que eu apresentei o trabalho, São Paulo, e embaixo, né, o ano da conclusão do trabalho, da apresentação, tá? Então, é uma sugestão de capa, né? Essa regra é a regra da Universidade de São Paulo. E vocês vão ter outras regras, né, na BNT, vocês vão ter outras regras na própria Anhanguera. Então, como a gente não tem mais um modelo, eu estou sugerindo este aqui. Tá? Se vocês encontrarem na BNT e dizem assim, professor, eu quis fazer o da BNT, façam da BNT. Tá? Não há, assim, uma rigidez quanto a isso. A gente vai ver os modelos, aí vocês depois podem fazer no modelo que vocês acharem melhor. Eu fiz aqui um outro modelo prático da capa do pré-projeto. Então, outra vez, Universidade Anhanguera de São Paulo, Unidade Campo Limpo, aí eu centralizo, né? Percebam que eu estou centralizando. Curso de Administração ou curso de Direito, tá? O meu nome em caixa alta. E embaixo, aí eu tenho que colocar um tema, vem bem no meio da página, tá? Então, isso aqui está situado, né, a instituição no alto da página, logo embaixo o curso, mais um pouco abaixo o meu nome como aluno, e no centro da folha eu vou colocar, no meio da folha, o tema do meu pré-projeto. Mais para baixo eu vou colocar a cidade e embaixo da cidade o ano, 2020. Entendido isso? Entendido. Tá? Então, para aqueles que não têm o modelo, eu sugiro este modelo aqui, tá bom? Certo? Ok. Um outro detalhe, eu vou passar para vocês, eu vou passar para as representantes um link, tá? Com uma atividade que eu gostaria que vocês me apresentassem até o dia 22, tá? Essa atividade, ela é feita pelo Forms. Ai, meu Deus. E a gente vai fazer a nossa prova usando este Forms. Então, essa atividade que eu passo para vocês, ela tem essas duas finalidades. Vocês vão, de alguma forma, né, revendo algumas coisas lá do livro digital, certo? E vocês vão se adaptando ao programa da prova de vocês. Que como vai ser uma prova digital, eu vou passar para vocês o link, vocês vão abrir o programa e vão responder as perguntas neste programa, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem acessar. Eu já passei para as representantes o link. Não é uma quantidade grande de questões. E vocês vão responder neste programa e as perguntas elas virão para mim. Não esqueçam que vocês têm lá que se identificar com o nome, o CPF e o e-mail de vocês, tá?
para que eu possa saber quem é que está me enviando a pergunta, as respostas. Tá bem? Eu consegui já abrir aqui no celular e já enviei para o pessoal também. Tá? Já conseguiu abrir? Já, eu consegui abrir e já enviei também. Então é isso, tá? Então é esse mais ou menos o objetivo. Com relação à nossa prova, eu vou fazer algumas questões, mas elas são questões que são mais práticas, né? Então, isso tudo que a gente viu agora, com relação ao fichamento, com relação ao pré-projeto, é o que vai ser solicitado de vocês na prova. Então, não é propriamente algo teórico. Eu quero que vocês me tragam questões e explicações de todas essas etapas que a gente viu no fichamento e no pré-projeto. Tá? Entendido isso? Ok. Tá? Alguns alunos, eles queriam me mandar os trabalhos por WhatsApp, né? Nós temos aí duas dificuldades. Primeiro, a instituição, ela não me permite entrar em contato com alunos por WhatsApp, tá? Isso por uma questão de ética. Então, as minhas comunicações com vocês, elas devem ser feitas pelo e-mail institucional, tá? Então, eu já tenho um problema por não poder aceitar conversar com vocês com WhatsApp, né? Se não tivesse essas questões, eu não teria problema nenhum. Mas eu tenho que respeitar as regras, né, que são determinadas pela universidade. Então, eu preciso, né, me relacionar com vocês, mas apenas por e-mail. Eu converso com os representantes por WhatsApp, porque eu sou autorizado a conversar com os representantes de classe pelo WhatsApp. Mas eu não posso conversar com os alunos, né, assuntos da faculdade por meio do WhatsApp, certo? Um outro detalhe, vocês, se tiverem dúvidas, a gente pode marcar reuniões, aqui eu marco um horário, vocês me solicitam e a gente vem e explica nessas aulas virtuais. É difícil para mim eu receber o trabalho e verificar o trabalho e mandar vocês fazerem alguma alteração, né? Porque senão nós vamos ficar numa recorreção. Então, façam as atividades e me mandem, que eu vou vendo e analisando e vou fazer o retorno quando eu corrigi-las todas, tá bem? Mais alguma questão que vocês tenham? O modelo que eu tinha da ficha eu não encontrei, então eu não consigo mostrar a ficha exatamente, o fichamento como é. Mas eu acredito que um modelo que eu trouxe aí, ele está bem claro, né? Então, vocês podem aí colocar mão na massa e realizar o fichamento, tá? Tá bom. Mais alguma outra questão que não ficou claro? Que vocês ainda gostariam de analisar? Então, o conteúdo da prova, eu volto a dizer, é exatamente isso que nós vimos na aula de hoje, essas questões práticas do fichamento e do pré-projeto de pesquisa. Para mim está tudo bem esclarecido, professor. As dúvidas que eu tinha já foram sanadas. Uhum. E também me perguntaram sobre as atividades do AVA. Eu acho que vocês não deixaram de acessar o AVA e não deixaram de fazer os exercícios lá, né? Vocês precisam acessar e precisam fazer as atividades do AVA todas. Certo? Certo. Então, não esqueçam de continuar, né? Vocês vão continuar fazendo aquelas atividades que já estão lá elaboradas no AVA, vão responder aquelas questões, né? Tudo aquilo ali, vocês precisam continuar a fazer. Não esqueçam, vocês têm, eu acho que é o nota máxima, né? Que é como é que se diz? Semanal. Aquela atividade transversal. Vocês precisam fazer o nota máxima.
né? Porque vocês têm uma pontuação ali importante para vocês, tá? Sim, Tá na bom. aula eu vou disponibilizar todos os slides como eu faço sempre, tá? E aí eu vou Professor, ver se eu consigo inserir as aulas gravadas, tá? O que está acontecendo? Ele abre para mim e começa a rodar. E aí eu não consigo tirar o Oi. link para colocar lá. professor, Oi. sobre o fichamento, a sinopse, ela entra? A sinopse. A sinopse. Olha, vocês estão fazendo o fichamento num exato modelo que nós falamos ali, né? Então, vocês Uhum. têm a descrição de todos os capítulos do fichamento, né? Então, eu acho que vocês têm que seguir aquele modelo que foi passado, porque senão Ok. vocês começarão a fazer coisas que são mais complexas, né? Uhum. Então, para eu fazer uma sinopse, aí eu vou ter que fazer um resumo geral das ideias do autor, narrá-las todas. Então, eu acho que é melhor eu simplificar, né, seguindo o modelo que foi sugerido e acabá-lo, né, e não Ok. escapar para outras atividades que não foram sugeridas. Tá bom? Ok, obrigada. Nada. O professor, o exercício de fixação, Hum, a Vanessa até colocou aqui pelo WhatsApp, que a gente enviou. Esse é o mesmo exercício que está no AVA? É o que o mesmo sim, que o senhor pode tem enviar? algumas questões que estão lá no AVA, sim. Então, vocês praticamente vão repetir o que está lá. Tá, mas então o acesso pode ser feito pelo AVA e responder diretamente do AVA? Não pode não, porque esse programa que eu mandei para vocês no link, ele manda as questões para mim. No AVA, Nossa, no AVA vocês fazem direto com a instituição lá. Por isso que eu fiz ok. o link, montei o exercício, porque aí vocês vão treinar, que a prova de vocês vai ser neste sistema que eu mandei o link para vocês, tá? Então, eu estou fazendo um treinamento para que vocês possam, no dia, fazer a prova, né? Ah, Se ok. vocês não fizerem um treinamento, quando chegar no dia da prova, vocês vão ter dificuldade, né, para entender como funciona. Então, vocês vão treinar, né? E aí vocês vão responder e o sistema ele se encarrega de me mandar as questões para corrigir. Então vocês têm que fazer neste sistema que é o Forms. Certo, só uma dúvida. Esse é um sistema elaborado para todos os professores que vão dar a prova? Eu ouvi alguns comentários que estaria na unidade também no AVA, aí eu fiquei sem entender aonde que vai ser a prova. Ah, não. Eu acho que vocês, lá na faculdade, se vocês quiserem morrer, aí vocês vão até a faculdade e vocês vão dar de cara com o portão fechado, né? Porque ninguém vai estar lá para passar prova presencial para vocês. Não vão, pelo amor de Deus, sair de casa, né, nesse período. Vocês vão fazer, por isso que a gente está fazendo isso pela internet, para vocês não irem à faculdade. Então, alguma informação aí foi mal interpretada, tá? Não, mas eu quis dizer na unidade do AVA, não sei se é na unidade 1 ou na unidade 2 do AVA. E eu fiquei sem saber aonde que seria a prova, em qual das unidades. Onde é que vai postar? E, Eu vou passar as provas para a professora Daniela, e a professora Daniela, ela insere e transmite para vocês. É esse sistema. Agora, eu não sei como é que ela conversou com vocês sobre a localização da prova no AVA, tá? Porque eu vou ter que preparar e passar para ela, e ela, então, transmite para os alunos. Agora, um outro detalhe. No dia da prova, né, eu vou ficar de 8 às 9 conectado aqui no sistema, e aí a gente pode conversar até às 9 horas sobre a prova. Tá bom? perfeito.
Alguma outra questão, gente? Sim, uma questão, professor. Meu fichamento está dando quase 10 páginas. Isso é normal? Isso é normal, absolutamente. Você não está louca, Vanessa. É que eu falei, meu Você está Deus. Eu falei, deu muita coisa. Mas então tá bom. Então tá bom. Somente isso, sem dúvidas. Então, podemos encerrar, Podemos. Acho tá? que sim. Muito bom. Franciele, Amanda, tudo bem? A Franciele, eu acho que ela está muito Sim, envergonhada, professor. Franciele. Acho que foi Você está quarta ou quinta-feira da calada, semana está passada que eles falando, entraram em o que foi? contato para pegar algumas Estou informações observando com a aqui, gente. professor. Ah, você está observando. Tentando entender todo esse conteúdo. A data para vocês me responderem é até o dia 22. Essas coisas. Então, Aí, todos nós 22. vocês é o passamos e dia eles que vocês vão falaram que fazer a prova. entrariam em contato. Você Eles tem que tinham até apresentar essa aquele dia, o data. dia seguinte, para passar para a diretoria deles. E eles falaram que. Alguma outra questão, gente? Professor, Nessa semana. Alguém está professor, com desculpa, mas um som por trás que tá. Eu estou ouvindo outra conversa. Imagina. Tem alguma outra dúvida? professor, a última informação do senhor, o áudio parou. Eu não consegui ouvir. Qual foi? A respeito de quê? Sobre a data da entrega No dia da dessas prova. questões. Vocês têm o dia 22, não é? E vocês têm que me apresentar Sim. até o dia 22, não é isso? Ok. Obrigada, professor. Isso a Deixa eu ficha. só ver essa data. Deixa eu ver, Franciele. Agora até eu fiquei na dúvida se eu coloquei 21 até meia-noite ou até o dia 22. Porque ele tem um horário. Ok. Eu queria que vocês me apresentassem antes de fazer a prova. Agora eu tenho que entrar no Forms. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tá no dia 21 até meia-noite, até 23h59 do dia 21. Tá bom? Tá bom. Ok. Professor, É o mesmo o sistema aluno para enviar? Isaías, Sim. o O que aluno houve com o aluno Isaías, Isaías? professor, está De- perguntando se tem o tempo da prova. Tem A algum professora Tânia tempo? deu orientação para vocês sobre a prova? Não, eu, Vanessa, só recebi um e-mail falando das datas da prova. Sobre o horário, não? Não. Aham. Vocês devem ter o horário de prova, o horário correspondente à disciplina, né? Tá bom? Se não me engano, no grupo, a coordenadora Daniela, ela tinha comentado que as provas ficariam disponíveis 24 horas, no caso. Seria o dia que foi mencionada a prova, ficar disponível 24 horas no portal. Ah, então essa informação é que é a válida, tá? Professor, Ah, estou encaminhando a mensagem. qual mensagem, Franciele? Sobre as provas, informações. Ah, então tá. Tá. É porque como vocês Encaminhado. conversaram com ela, às vezes fica difícil reproduzir o que foi exatamente, porque essa questão dos horários aí realmente eu não me lembrava, tá? Eu sei que eu ficarei em sala conectado 1 hora. Então, das 8 da manhã até as 9, eu estou aqui conectado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem tirar comigo nesse período, tá bom?
Professor, Isidro, só para entender, essa do fichamento, aliás, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, ok. Essa do fichamento é para enviar através aqui do form, o senhor vai usar, a gente pode... Não. O fichamento e o pré-projeto, vocês vão me mandar no arquivo por e-mail. Lembra, na aula passada, eu dei lá num slide até da cor vermelha, eu coloquei o meu e-mail, né? Positivo. E as datas para vocês me entregarem. Não, E aí eu positivo. prorroguei só a data para o dia 22, que lá está no dia 17. Licença aqui, professor. No caso, eu posso mandar pelo Word no aplicativo do celular mesmo? Pode, só não pode me ser? mandar pelo WhatsApp, né? Não, Que tá até ok, meu porque WhatsApp vai... né? porque, Eu acho que desculpa. um aluno me mandou pelo WhatsApp e começou a me dar um frio na espinha. Eu digo, se todos os alunos forem me mandar, o meu WhatsApp, gente, ele já está travando por causa dessa confusão do corona. Assim, de vez em quando, acho que as pessoas elas estão numa crise existencial, aí eu participo de vários grupos e chega muita mensagem. Eu estou até saindo dos grupos agora, porque assim eu consigo me comunicar melhor. E aí, se os alunos decidirem me mandar por WhatsApp, vai entupir o celular. Eu não sei, pode até, né, ter algum problema que eu não receba. Então, eu peço que vocês me enviem pelo e-mail, tá? Porque aí no e-mail não tem limite de peso, de arquivo, essas coisas todas. Então, eu peço que vocês não usem o WhatsApp, né? Se por acaso nós tivermos autorização para fazer alguma coisa, né, no WhatsApp, aí a gente muda a maneira de nos comunicarmos. Mas por enquanto é essa orientação que eu tenho, tá bom? Professor, o senhor também está enviando a confirmação do recebimento? Porque alguns professores estão enviando, ou não? Eu posso, até um aluno me pediu para eu confirmar. O que eu quero fazer é fazer uma lista, não é? Até o dia 21, e dizer assim, olha, eu recebi os trabalhos tais, dos alunos tais, tá? Tá bom. Porque senão, eu também, vocês imaginam que eu tenho já 30 alunos que me mandaram trabalho. Se eu for confirmar a cada um, eu não vou parar de fazer. Então, eu até, né, a princípio, só teria isso para fazer, mas eu tenho outras atividades também, então aí eu tenho que fazer um trabalho metódico, né? Eu recebo os trabalhos no dia 21, quer dizer, a véspera do prazo, aí eu mando a relação de todos os que eu recebi, e aí, por acaso, se alguém não está na relação, verifica o que aconteceu, tá bom? Tá bom, professor, eu tô rindo aqui. Acho que a sua aluna lá que te mandou o trabalho com 2 perguntas lá no meio, acho que ela falou assim, acho que eu vou mandar por último, que ele vai estar cansado de ler trabalho, e ele nem vai visualizar o meu. Até hoje eu fico curioso, porque eu acho que ela pensou que eu fosse ler o trabalho de cima para baixo. Ela deve, assim, ele vai abrir, fazer assim, que numa bola, aí ele vai ver o trabalho, ele vai ver que tem umas coisas escritas, mas ele não vai abrir. É E aí, verdade. ele vai ver que tem umas coisas escritas, então tá feito e vai me dar 10. Mas aí eu tenho que folhear um pouco, né? Pelo menos para olhar o que está ali dentro. Aí eu faço isso. E aí eu vi que ela realmente não foi um probleminha de impressão, né? Ela realmente estava com outras intenções. Te deu um golpe. Tentou, né, te dar um golpe. Tá bom? Bom, então tá bom, professor. É só isso que agora tenho muita coisa para fazer aqui. E vamos lá então, tá bom? Tá bom. Então eu vou mandar agora os slides, tá? E aí Tá bom. vocês podem repassar para a turma inteira. Qualquer problema, gente, vocês podem, aí sim, me peçam para os representantes, entrem em contato, a gente marca a reunião, mesmo fora do horário de aula, e aí a gente retira as dúvidas, não fiquem inseguros com relação às provas, porque eu acho que as provas estão assim muito light,
vocês vão até cantarolar fazendo as provas, né? Então, não precisa se desgastar, tá bom? Tá bom. Façam bem relaxados. Cantar ópera. Exatamente. Pode escolher La Traviata, alguma coisa que você goste, assim, né? Um hip hop, dependendo do gosto de cada um, vocês podem aí Bom, aproveitar, tá bom? Então, ok. Tá bom, eu vou mandar os slides assim porque eu não consigo às vezes fazer por aqui. Deixa eu ver se eu faço. Existe um sério problema aqui em casa entre a cadeira e o computador. Muito grave. E aí, às vezes, eu sou um pouco lento com essa questão da informática e eu tive que fazer um curso, né, um curso rápido por conta desse coronavírus, né? E aí a gente às vezes não corresponde na mesma velocidade que era ideal. Mas eu já passei agora os modelos de capas para as representantes. E os slides das aulas eu passei também para as representantes. Então, vejam se vocês receberam os slides da aula inteira. Ah, não, tá. Que para mim tá aparecendo até de outra coloração. Aqui tá meio branco, não consigo ver. Mas vejam se vocês receberam tudo direitinho. Tá? Qualquer problema, me contatem. Ixi, saiu manchado. No meu saiu manchado. Algumas coisas branco. brancas. Por que que aconteceu isso? Porque se eu mandar por e-mail, qual é o e-mail de vocês? As capas saiu legal, mas Conteúdo do outro não. o conteúdo não. Qual é o e-mail de vocês, gente? Então, O meu é Van, tudo minúsculo, tá? É VAN. só um minutinho. Ah, tá aqui. Quer que eu te mando pelo zap? Ou quer que eu fale? Não, já mando daqui. Tá, é tudo minúsculo. Van, underline, KK, CACA 23, @yahoo.com.br. Tá, Franciele, qual é o seu e-mail? Franciele Amanda VI @gmail. Tá, Franciele Amanda, tudo junto? Manda isso, VI. VI, tá. @gmail.com. Isso, correto. Tá bom. A aula do dia hoje é dia 14, né? Ou é dia 15? 15. Tá. Vejam, por favor, se chegou. Peraí. O meu ainda não. Carrega um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Ainda não mandei. Agora sim. Agora. Vejam se vocês têm e se ele está abrindo na cor que a gente tinha na... Bom, o meu chegou. Deixa eu ver se tá abrindo.
Agora sim, chegou certinho. Abriu Então acho que certinho. vocês conseguem transferir ele na cor direitinho. Franciele, chegou? Ok, professor. Tá tudo certinho? Certinho. Tudo certinho. Tá. Então vou desligar, gente. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom Qualquer dia. dúvida, mandem para nós, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Obrigado, bom professor. dia. Bom dia. Tchau, Bom tchau. Obrigada, professor. Eu quero Bom ver dia, a cara obrigado. de vocês, hein? Eu acho que vocês estão dormindo aí do outro lado. Peraí que eu vou ligar a câmera. Bom dia, até mais. Tchau, você. Tô aqui, professor. Bom dia, professor. Agora retornou aí a. Carlos, cadê? O Isaías nem aparece. Oi? Estou aqui. Tá bom? bem, eu vou acreditar, hein? Olha lá. Não, é porque o fone do meu celular, eu não sei o que aconteceu, e eu não consegui ativar o fone. Eu até mesmo pedi para que alguém fizesse a pergunta do horário da prova. Entendi. Então tá. Nossa, o Paulo já tá caminhando. Deveria. Professor, até mais. Tchau, Vanessa. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Bom dia. Até mais, hein? Tchau. Tchau, professor. Até mais. Fica na paz.